Olá, ouvintes da Rádio Band News FM. Nosso assunto agora é a sua carreira. Você está satisfeito com os resultados que tem obtido? Já conquistou o respeito e o reconhecimento que você sonhava lá no início, quando arrumou o seu primeiro emprego? Pois eu sou Inácia Soares e junto com duas convidadas muito especiais, vamos falar sobre vários aspectos da construção de uma carreira de sucesso. Ao longo da semana, vários ouvintes nos enviaram suas dúvidas e elas serão muito bem respondidas a partir de agora. Estão conosco a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Minas Gerais, e a Adriana Prats, que é psicóloga e presidente da Design Executive Search. Cristiane Ávila. Cristiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa conversa com o ouvinte da Rádio Band News FM. Eu que agradeço, Márcia, pela oportunidade. Muito bem, nossa outra convidada hoje é a psicóloga e presidente da Design Executive Search, Adriana Prats. Adriana, é muito bom ter você com a gente mais uma vez. Agradeço, fico muito feliz, Inácia, de poder trocar ideias aqui com você e todos os ouvintes. Muito bem, antes da gente começar a responder aqui uma série de perguntas dos nossos ouvintes, eu quero fazer um aquecimento com vocês sobre esse tema. Vocês entendem que as empresas que atuam em Minas Gerais, elas estão, nesse momento, selecionando de forma mais rigorosa os candidatos em função de estarem em um momento de crise, precisarem de resultados diferentes e de um fato de muitas empresas estarem demitindo, ou seja, tem mais mão de obra qualificada no mercado. Qual que é a sua impressão sobre isso, Adriana? O que eu tenho observado, Inácia, de modo geral, as empresas têm procurado utilizar o remanejamento. A primeira fonte de recrutamento tem sido a prata da casa. Daí a recomendação mais importante, que é interessante passar para os ouvintes, em relação que eles tenham realmente uma excelente performance, bons resultados, estejam assim com uma atitude muito coringa, muito versátil, podendo contribuir em outras áreas, justamente porque, surgindo uma oportunidade, uma vaga, seja onde for, no Brasil, Belo Horizonte e até fora do Brasil, ele vai dar uma checada primeiro na seleção interna, e aí, só se ele não identificar alguém à altura ou com potencial para ter essa posição, é que ele vai para o mercado. Muito bem, Cristiane, você percebe que as empresas, nesse momento em que há uma certa insegurança em quase todos os setores, não todos, tem alguns que estão registrando crescimento, que elas se tornam mais seletivas em relação a algumas competências que, talvez em anos mais tranquilos da economia, elas possam deixar de lado? Nesse momento, as empresas, elas visam contratar profissionais que já entrem e com a possibilidade de entrega imediata, porque diminui a possibilidade e o tempo de desenvolvimento de pessoas externas. Ou seja, valorização da experiência? Tanto a experiência quanto o conhecimento. E também com habilidades comportamentais, como, por exemplo, negociação, a facilidade de se trabalhar em equipe. Então, soma-se experiência, conhecimento e também habilidades comportamentais. Juntando isso tudo, isso possibilita a entrega nesse momento. Bacana. Adriana, você que lida muito com Executive Searching, que são as disputas para os cargos mais elevados na hierarquia das empresas, você nota que algumas características que sejam comportamentais ou mesmo competências técnicas são mais exigidas em um momento de restrição da economia? Sim. O que fica muito claro para a gente agora é a capacidade de gerenciar conflitos, lidar com recursos escassos, ou seja, o orçamento veio menor, em 13, veio menor em 14, então como produzir mais com menos recursos? Então esse tipo de criatividade, de resiliência e uma cobrança, esses executivos precisam ter maior capacidade de lidar com pressões e frustrações, uma vez que a nova ordem da economia, ela fala para um corte de custos muito mais significativo, um aumento da produtividade e aumento da lucratividade. O que é algo assim, é um tripé quase impossível, mas que os executivos precisam estar com equilíbrio emocional muito bem fundamentado para dar conta de tudo isso. Ui, são poucas, não, são muitas as mudanças que as empresas precisam que os seus liderados e líderes respondam, né, Cristiane? Um ponto importante também, complementando das habilidades, é a capacidade que o executivo vai ter de envolver a equipe, né, na busca de soluções, utilizar muito da
comunicação, da transparência, de reuniões, deixando a situação bem clara e dando espaço para que as pessoas contribuam com a experiência que elas têm, com o conhecimento que elas têm na busca de soluções, para que se tenha ganho de produtividade, que a empresa efetivamente foque naquilo que é fundamental para superar esse momento de crise. Certinho, então, vamos começar a responder, Adriana e Cristiana, as perguntas dos nossos ouvintes. E a primeira é a da Socorro Carvalho, que é especialista em gestão pública e também é administradora. Ela está querendo saber de vocês o seguinte: qual que é a importância da especialização, MBA ou mesmo mestrado para a conquista de uma carreira promissora? E ela acrescenta aqui também: é possível obter sucesso sem essas formações ou o mercado é radical nesse sentido? O que vocês dizem? Vamos começar com você, Adriana. Eu gostaria, Socorro, parabenizar pela sua pergunta, é bem interessante e, sobretudo, vou focar primeiro nessa aí. Se é possível obter sucesso sem essas formações, ou se o mercado é radical. Claro que cada um tem que definir o conceito de sucesso, o que cada um espera para si, se é chegar ao topo, se é empreender, mas, obviamente, a resposta é sim. É possível obter sucesso, mesmo com ensino técnico, ensino médio. Até hoje a gente costuma ainda ver grandes empreendedores com pouca educação formal. Por outro lado, os grandes grupos empresariais, eles sempre estão valorizando os MBAs, as especializações, quando feito no tempo certo. E a grande tendência, né, o Brasil está sendo muito clamado por maior educação para a gente gerar mais resultados de qualidade. Uma vez que isso acontece, as empresas buscam mais por mestrado, pelo stricto sensu, ou seja, precisa que essa especialização ela seja muito específica e que ela traga um resultado na prática. Muito bem, Cristiana, e você? Que ajuda que você dá aqui para Socorro Carvalho? Socorro, a pergunta é muito bacana e um ponto fundamental é o que você faz com essa formação. A grande questão é essa: o que você, durante o processo de formação complementar, que é essencial, o que você contribui, né, usa na instituição que você trabalha, na organização, em relação ao conteúdo que você vem aprendendo. Um outro benefício que estar em sala de aula traz é a possibilidade de troca de experiências com os colegas, com profissionais que muitas vezes já passaram por experiências similares a que você está passando, então essa troca também é muito importante. Tem uma pesquisa recente que mostra que cargos de liderança, né, a maior parte deles, existe uma tendência de serem ocupadas por profissionais com graduação e formações acima de graduação também. Então é um caminho que é bastante importante pelos benefícios que a educação traz para os profissionais. Quer dizer, eu até imagino que no contexto e no modo de pensar das lideranças que definem, né, os perfis para os cargos, eles querem ser cautelosos e apostar no conhecimento que é tão disseminado, que é tão importante para a formação e para o resultado de um profissional, e eles acabam optando e valorizando a graduação, a pós-graduação, né, em qual formato for. Mas realmente, né, a Adriana disse isso no início da resposta, eu vejo muitos empreendedores que não têm esses títulos, que seguem à frente, e vejo alguns profissionais também nas empresas de micro e pequeno porte conseguirem se dar bem, mesmo sem ter todos esses títulos acumulados. Portanto, Socorro, orientações dadas para você. Eu vou passar agora para a dúvida da Cristiane. Ela diz: olha, minha colega de profissão, jornalista, é também especialista em comunicação corporativa e tem ainda um MBA em marketing estratégico, uma boa formação, hein, Cristiane? E ela está dizendo o seguinte: aos 30, ela tem 34 agora, resolveu fazer um intercâmbio e passou 3 anos e meio na Irlanda. Agora está de volta ao Brasil e já está há 8 meses em busca de recolocação. Ela diz que tem feito muitas entrevistas em empresas de renome, outras nem tanto, sempre chega até a última etapa dos processos seletivos, mas só recebe não como resposta. E diz ela que é desesperador, é como ela define este momento na carreira dela, por isso ela quer saber a orientação de vocês. Vamos começar com a Cristiane. Cristiane, uma pessoa que chega com essa bagagem internacional não deveria chamar mais a atenção do mercado?
Com certeza, uma sugestão que eu dou para a Cristiane seria dela mapear no mercado, né, empresas cujos negócios demandam mais de um segundo idioma, ou então que demandam de experiências no exterior, e isso com certeza vai fazer com que ela tenha um diferencial maior no processo seletivo. Um outro ponto é durante o processo, para que ela se auto-observe, observe os outros candidatos, para que vá fazendo uma autoavaliação e, como resultado dessa autoavaliação, né, do seu comportamento, dos seus posicionamentos, ela possa tirar algumas conclusões do porquê que ela está passando por algumas etapas, de uma etapa para outra, e ao final tem recebido essa negativa. Então, a autoobservação, a autoavaliação durante o processo seletivo também é um bom caminho. E trocar ideias também com profissionais da área, que possam orientá-la também em relação aos comportamentos. Bacana, Adriana, para a gente avançar, e nós vamos encerrar esse bloco aqui na pergunta da Cristiane. Quando o mercado se torna seletivo, ou então não consegue valorizar aquele que o profissional conquistou, e a autorreflexão que a Cristiane lembrou aí se torna muito necessária, como é que eu equilibro essa balança? Que parte sou eu, que não estou entregando, não estou sabendo empacotar as minhas competências de uma forma adequada, e que parte é esse mercado que está imaturo ainda, que ainda não sabe dar valor a essa experiência internacional? Ela traz uma questão muito específica, Inácia, que é o seguinte: ela chega na última etapa, ou seja, e é nessa última etapa que, de fato, ela está ouvindo essa resposta não. Então, para ela, está ficando claro para a gente que as oportunidades acontecem, que ela está chegando nas empresas certas, com as culturas corretas, e que ouvir não na última etapa, e isso virou uma questão recorrente. Além dessa autorreflexão, eu acredito, o peso maior, eu acredito que está realmente na capacidade da Cristiane fazer uma reflexão, e mais do que isso, ela insistir muito com os profissionais de recursos humanos que estão coordenando esses projetos seletivos e pedir, de fato, uma ajuda, um feedback honesto. E se ela perceber que ainda assim não veio com tanta transparência, ela precisa de um processo de coaching especializado em fazer um assessment das competências dela, do que ela destaca. Eu acredito que ela pode estar passando nas entrevistas ou nas dinâmicas de grupo que ela deve estar participando, uma mensagem negativa. Ou seja, por mais que ela deseje, por mais competente que seja, mas está ficando algo de negativo, e isso está sendo captado por esses profissionais. Excelente essas reflexões aí que a Adriana e a Cristiane estão fazendo você, né, Cristiane, nossa ouvinte, buscar. Então, eu acho o seguinte: não despreze isso, a autorreflexão pode abrir para você a resposta por que tantos não estão chegando para você na última etapa. Cristiane, faça essa reflexão e depois você me conta, que eu estou curiosa, viu? E desejo, claro, muito sucesso para você nessa volta ao mercado. A gente vai fazer agora uma paradinha nessa conversa sobre carreiras e nós estaremos de volta aqui na Band News FM daqui a pouquinho. Continue ligado. Estamos de volta aqui na Band News FM falando sobre carreiras. Eu sou Inácia Soares e tenho duas entendidas nesse assunto, muito competentes, aliás, que estão esclarecendo para os nossos ouvintes muitas dúvidas sobre o tema. Estão conosco a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Minas Gerais, e a Adriana Prats, que é psicóloga e presidente da Design Executive Searching. Moças, vamos passar aqui agora para a resposta que o Ademar está pedindo para vocês. Ele diz que é advogado, tem 56 anos e acaba de ser dispensado do escritório onde ele trabalhou nos últimos 12 anos. Diz que já começou a fazer contatos e o que ele ouve é que o momento não é de contratação. Diz que já está com medo de não conseguir outro trabalho e de ser forçado a se aposentar com 56 anos. Que maldade isso, Cristiane? Qual que é a orientação que você dá para o Ademar? Ademar, realmente vocês estão muito novo, me parece que tem uma experiência também ainda e muita possibilidade de retornar ao mercado de trabalho, né? E foi desligado recentemente também. Um primeiro ponto é fazer uma avaliação do motivo que você foi desligado. Acho que esse é um ponto. Se teve algo além, né, do momento de dificuldades das empresas, ou se teve algo além, né, de você fazer uma análise e
realmente rever esse posicionamento, né? Às vezes algum comportamento, alguma questão de entrega. Em relação à sua busca no mercado, uma opção é você também buscar alternativas paralelas, onde o seu conhecimento e a sua experiência, né, podem ser utilizadas, não especificamente só atuando como advogado, mas alguma função, né, de suporte, de assessoria, que você possa utilizar a sua experiência. Ou, quem sabe, pensar, né, numa outra possibilidade aí de carreira, onde você possa utilizar toda a sua maturidade, que é tão importante para muitas funções no mercado. Muito bem, o Ademar, você ouviu aí a Cristiane Ávila te dando as orientações, eu vou embarcar aqui no seu contexto profissional e perguntar uma coisa para a Adriana. Adriana, quando um profissional é demitido, aparentemente sem razão, ele entrou naquela lista de cortes porque a empresa está numa fase ruim, eu fico sempre com uma pulguinha atrás da orelha pelo seguinte: o que montou essa lista de corte? É claro que ali vão ter nomes preferenciais para serem cortados e nomes assim que a empresa só vai demitir se realmente precisar para sobreviver. Mas tem uns que vão para o topo da lista. O que leva? Ano após ano, o sujeito está ali trabalhando, está garantindo o seu ganha-pão, está gerando resultados, mas ele é colocado no topo dessa lista. Tipo assim, são memórias de negociações já acontecidas, de comportamentos realizados, de atitudes tomadas, que fazem com que a liderança tenha um pezinho atrás com aquela pessoa e fala assim, esse aí é o primeiro que vai numa lista de corte. Tem esse tipo de raciocínio? A gente tem que responder isso de uma forma mais ampla, geral, até esquecendo um pouquinho da pergunta do Ademar, né? Porque ele traz um contexto muito específico. Sim, Inácia, existe. Prioritariamente, é um rebaixamento da capacidade produtiva. É igual o rating que as agências de risco dão para as empresas, para os países, para os estados. Tudo é performance, tudo é resultado, tudo é entrega. Obviamente, nesses tempos mais incertos, entre uma pessoa muito legal e outra que não seja tão legal, mas que produza muito bem, a empresa está dando preferência para quem produza muito bem, embora às vezes tenha um relacionamento um pouco mais difícil. Obviamente, se você quer ser o último dessa lista, precisa combinar bem, relacionar bem com o seu time, relacionar bem com o seu chefe, com os seus pares e entregar no prazo e antes do prazo, se antecipando as demandas e se colocando à disposição. Então, hoje, disponibilidade também é muito importante. E dessa forma, eu acredito que a gente consegue colocar essa lista aí, pelo menos a uns 2 anos de distância da gente. Muito bem, Ademar. Então, a autorreflexão também está valendo para você. E, se for preciso, busque a ajuda de um coaching, de um profissional que possa te ajudar a reorientar a sua carreira, porque a gente está falando aqui, 56 anos, realmente é muito jovem, nossa, com certeza mas há 20 anos, uma pessoa como o Ademar realmente corria risco de não conseguir voltar para o mercado, né? Porque a idade produtiva das pessoas era menor do que é hoje, né, Adriana? Com toda a razão, Inácia, mas hoje os 56 são os novos 36, 46, as pessoas estão jovens, estão muito produtivas ainda, com mais experiência, então elas estão, de certa forma, apetitosas para o mercado. O mercado cada vez mais se abre para esse tipo de pessoa. E um ponto adicional, Ademar, que eu acho importante você observar, se você atendeu essa empresa nos últimos 12 anos e atendeu bem e foi demitido porque a situação está difícil, a empresa está demitindo até pessoas interessantes, ou seja, você sendo um profissional registrado CLT com tantos encargos, pode ter ficado caro demais para essa estrutura. E você pode agora adaptar esse formato e essa mesma empresa pode contratar você como um consultor para fazer intervenções mais pontuais, de maneira que você não fique um profissional tão caro e continue também produzindo uma entrega importante para essa organização. Bacana, Adriana, trouxe aí esse conceito de você pensar em deixar de lado, você ouvinte, não só o Ademar, dessa história de ser um seletista, né, de tentar ser um PJ e desenvolver uma carreira no mercado mais independente. Pode ser uma boa saída para o Ademar e para outros tantos que estão nos ouvindo agora. Eu sei que é muito bom ter fundo de garantia, 13º, férias garantidas, bem remuneradas, mas
o mercado realmente tem mudado o seu raciocínio nesse sentido. A gente vai trazer agora, Cristiane e Adriana, um contexto que nós ainda não abordamos, que é a questão da influência da cultura familiar na escolha da carreira. A Marina, ela diz aqui que faz faculdade de arquitetura e que não tem ninguém na família dela que entrou nessa área. Por isso ela tem medo de não conseguir se inserir no mercado. Os irmãos queriam que ela estudasse na mesma área deles, que ela não fala aqui qual que é, mas ela resolveu insistir na arquitetura. E aí ela pergunta para vocês, vamos começar com você, Cristiane, vocês acham que vou ter dificuldade de começar a minha carreira por causa disso? A inserção no mercado de trabalho, ela realmente é independente do posicionamento da família. Ela vai ser influenciada por outros fatores, mas não pelo fato da família ter tido todo um histórico. O que a família poderia agregar é a troca de conhecimento, a orientação. Não, a rede de relacionamentos também, né? Também. Quando a família tem para ajudar, também pode favorecer. Um dos pontos pode ser esse também. Mas outros fatores influenciam, por exemplo, a formação dela, a possibilidade de fazer estágios, né? O mercado que pode justamente estar abrindo oportunidades. Então, outros fatores vão influenciar no sucesso dela se recolocar. Então, minha sugestão é que ela não dê um peso tão grande para esse aspecto, né? Senão ela vai ficar gastando energia com isso e pode deixar de enxergar outras possibilidades. Adriana, o que você diria para a Marina? Eu acho bem curioso o que a Marina traz. Eu acho que cabe até ela refletir também, já que isso é tão importante para ela, as motivações que a levaram à arquitetura, se de fato seguir a empresa, o caminho que os familiares definiram, não seria algo interessante ela, por alguma questão, talvez, até de uma negação, de se colocar como uma pessoa diferente, estar rompendo com isso e fazendo arquitetura. Acho que é algo que precisa ser pensado e considerado. Por outro lado, não vejo problema nenhum. A arquitetura tem crescido muito, tanto nos escritórios menores de assessoria, de consultoria, de projetos, nas grandes empresas. Ela não vai encontrar dificuldade nenhuma. Se provavelmente os familiares dela já têm uma empresa, ou são médicos, advogados, algo assim, seguramente o que a Inácia disse aí, eles vão estar recomendando o trabalho da Marina para vários clientes deles, da mesma forma, porque a aldeia global existe e Belo Horizonte, nós estamos falando também de uma cidade na qual a recomendação, a indicação de um profissional que já se deu bem, e mesmo que eu estendo na área da psicologia, mas eu indico a Marina para aquela minha grande amiga que é médica, que vai começar a fazer a casa dela agora. Isso é muito bem recebido, principalmente aqui nas Terras Mineiras. Bacana, gostei do que vocês falaram, viu? E Marina, vou acrescentar meu pitaquinho aqui, viu? Traduza mais convicção na sua escolha, que eu acho que seus irmãos, irmãs, tios, pai, mãe, não sei, todo mundo que está ao seu redor e na sua família, talvez eles acreditem mais na sua escolha. Você está mostrando uma certa dúvida, não é? É isso que vocês estão sentindo também, né? Bom, nós vamos ter que fazer agora mais um rápido intervalo. Tem mais um tanto de ouvintes aqui que nós vamos responder ainda nos próximos blocos. Estaremos de volta aqui na Band News FM, respondendo, portanto, outras demandas, ajudando os nossos ouvintes a resolverem problemas que eles estão enfrentando ou acham que estão enfrentando na sua carreira. Continue ligado por aqui e até já. Carreiras é o nosso assunto na Band News FM. Eu sou Inácia Soares e estamos de volta para a terceira parte de um bate-papo muito esclarecedor com duas especialistas em gestão de pessoas e de carreiras. Nossas convidadas são a assistente social e presidente da ABRH Minas, Cristiane Ávila, e a psicóloga e presidente da Design Executive Searching, Adriana Prates. Moças, vamos começar agora a responder uma pergunta que é anônima, porque o ouvinte pediu para não ser identificado. Ele está contando aqui para nós o seguinte: sou herdeiro de uma indústria de médio porte do setor de alimentação. Já fiz administração, depois MBA, e mesmo assim sinto que meu pai não me acha qualificado para sucedê-lo no comando. Aliás, ele vive falando que vai se aposentar, mas ainda vai à fábrica todos os dias. E o nosso ouvinte continua aqui. Já pensei em desistir dessa sucessão, mas ao mesmo tempo meu pai vive me dizendo como que eu posso fazer o negócio crescer. Agora ele quer saber de vocês, Adriana e Cristiane. Como é que eu faço para dizer ao meu pai que ele está me atrapalhando a crescer dentro da empresa? Adriana, vamos começar com você. Tem um jeitinho de dizer para o pai uma coisa como essa? Voltando um pouquinho na pergunta dele, olha só o que ele diz. Meu pai
eu sinto que meu pai não me acha qualificado para sucedê-lo. Nesse caso, a primeira atitude que o nosso ouvinte tem que fazer é chamar o pai para uma conversa séria de homem para homem. Eu sinto, ou de fato, ao mesmo tempo o pai promete, e é muito comum mesmo ele apoiar o filho até que essa sucessão aconteça. Então, em geral, o empreendedor não quer largar o osso também, exatamente, né? Porque tem uma empresa, tem todo um amor, né? Mas essa sensação, ela pode ser algo até dessa relação entre pai e filho mesmo, e pode não se comprovar na prática. A segunda parte, porque eles têm uma relação de negócio e tem uma relação parental. Eu recomendaria que ele não tentasse fazer isso sozinho com a própria iniciativa, que ele trouxesse uma terceira pessoa que apoiasse de forma mais profissional, mais coerente, que desse todo o subsídio que ele precisa para ter essa conversa com o pai e que ajudasse o pai a largar o osso e ajudar o filho a se qualificar para dar a segurança que o pai precisa e que haja uma fluidez aí nesse processo de sucessão. Bacana, Cristiane. Sucessão é sempre algo muito delicado, né? Que ajuda que você daria para o nosso ouvinte? Olha, nessa mesma conversa, uma possibilidade de abordagem também poderia ser a seguinte: às vezes acordar com o pai algumas atividades ou alguns projetos que ele poderia investir energia, né? Nosso ouvinte poderia realizar, exatamente, realizar com mais autonomia. Qual que é o benefício disso? Ele abriria um espaço exclusivo para ele, deixando o pai tranquilo, realizando outras atividades, e aí ele teria um espaço de mostrar para o pai os resultados que ele possa gerar para a empresa. Eu vejo que isso pode também contribuir para uma confiança maior do pai. E ele vai agrupando e selecionando mais atividades que ele possa desenvolver com mais autonomia. E assim o pai vai se afastando, de certa forma, porque o pai deve ter uma importância ainda grande no negócio. Eu não sei a idade, né, desse nosso ouvinte, mas ele poderia servir como um conselheiro, né, em algumas situações. E ele até o nosso ouvinte valorizar esses momentos de conselho, para mostrar para o pai: olha, o seu papel importante aqui é esse. Agora, a operação, deixa comigo que eu tenho toda a condição de realizar. Bacana. Olha, nosso ouvinte aí que pediu para não ser identificado, você teve aí agora a fala da Cristiane Ávila e antes da Adriana Prates, de forma complementar, te ajudando a tratar de um assunto que é muito delicado, portanto tenha cautela mesmo, para você não ferir o seu pai, não sair você também ferido dessa história. E só se lembrando, não sei se você sabe, mas até dando essa dica para você, o mercado tem empresas especializadas em fazer essa ajuda aí da sucessão. De repente, se for o caso, você pode conversar com seu pai, tentar sugerir uma consultoria para ajudar vocês a vencer essa fase. Claro, para que o negócio também não entre numa situação ruim, porque vocês dois estão aí nessa indisposição, não se entendendo. Boa sorte para você, ouvinte. E agora a gente vai para mais uma pergunta do Robert Malcolm. Ele é diretor de uma empresa de médio porte que está passando aí por dificuldades na área comercial. E ele traz aqui também uma abordagem nova que a gente ainda não tocou nela. Diz que tem produtos bons, mas que a equipe não está conseguindo bater metas. Ele fica pensando se ele devia aproveitar a abertura do mercado brasileiro para profissionais de outros países e chamar, quem sabe, um estrangeiro para comandar o comercial da empresa. Vamos começar com você, Adriana. Dá certo essa história? A área comercial, que é uma área que depende tanto de conhecimento de mercado, de perfil de consumidor, dá certo trazer um estrangeiro para cuidar dessa área aqui no Brasil? Fica parecendo, Inácia, que está tendo um diagnóstico precipitado ou um erro de diagnóstico. Não quero fazer uma referência, mas Robert Malcolm até parece um nome estrangeiro, não sei se o nosso ouvinte aqui também é de outro país, e aí ele tem uma causa muito nobre que justifique isso. Mas partindo do princípio que o negócio é para atender o mercado brasileiro e que ele, sendo brasileiro também, olha só o que ele diz: tem bons produtos, mas a equipe não está conseguindo bater metas. Então, Robert, você precisa reinventar a metodologia e o processo pelo qual essa equipe
chegaria aos resultados ou até redimensionar as metas caso o seu produto seja bom, seja eficaz, mas não seja tão utilizado nesse momento econômico mais restritivo. Então, portanto, acho de grande relevância você, como diretor, entender que o seu papel é levantar o moral do seu time rumo a esse crescimento maior, e fica aí a dica de você fazer uma autorreflexão do que você está fazendo que pode estar interferindo nessa equipe e está assim com tanta dificuldade. Bom, muito bom, Cristiane, porque é mais fácil demitir o gerente, né? Porque ele está ali no comando da equipe, mas às vezes o problema não está no gerente. Como é que pesa essa decisão? Exatamente. O complemento aqui é no seguinte, a sugestão é dele aprofundar um pouco mais no diagnóstico dessa situação, abordando inclusive nesse diagnóstico o perfil da equipe toda. Será que a equipe tem a formação, ela está dimensionada para gerar os resultados, para que ele tenha certeza de qual que é o problema, e será que a troca do gerente mesmo, se for, né, uma troca, qual o perfil que vai vir contribuir para superar essas dificuldades? Então, sugestão, aprofunda mais no diagnóstico, e a partir dele você pode até revisitar essa decisão sua e tomar outros caminhos. Bacana, ouvinte, você está nos acompanhando aqui na Rádio Band News FM numa conversa, num bom debate, um bate-papo bem esclarecedor com a Adriana Prates, que é presidente da Dasein, psicóloga, e com a assistente social, a Cristiane Ávila, que é presidente também da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Minas Gerais. E dá tempo para a gente ir para mais uma pergunta de ouvintes para a gente encerrar esse bloco. Meninas, é o seguinte, a Ana Clara tem 29 anos e está contando o seguinte para vocês: acabei de me casar e não penso em ter filhos agora, mas eu tenho medo de ter dificuldades mais tarde quando eu decidi engravidar. O mercado olha para as mulheres com cara feia porque as empresas não querem pagar pela licença maternidade. Não sei se tenho meu filho agora e invisto na carreira depois, ou se me arrisco de começar e deixo a maternidade para depois. Vamos começar com você, Cristiane. O que você diz para Ana Clara? Ana Clara, eu vejo que você está dando um peso grande para uma decisão que às vezes você vai tomar mais para frente. Cada vez mais o mercado, essa visão também desse grande, entre as preconceito que você está vendo em relação às mulheres, cada vez mais ele tem se dissipado. Hoje, com a nossa capacidade de conciliar, né, os vários papéis e demonstrar que a gente realmente consegue administrar vidas, né, e papéis paralelos, isso tem se modificado no mercado. Então, a minha sugestão é que você realmente avalie, se for um desejo seu, efetivamente, ter filho nesse momento, que a sua opção venha muito mais de um desejo seu e do seu marido do que do desejo do mercado. Aí você entrega para o mercado uma decisão que é sua e do seu marido. Porque se for tomada a decisão pautada no desejo de vocês, com certeza vocês vão ter muito mais facilidade de superar alguma dificuldade que possa vir em relação a isso no futuro, mas que eu vejo que está cada vez mais dissipada essa questão do grande preconceito. Então tá, Ana Clara, com essas orientações aí, você tem um bom bate-papo para ter com seu marido nesse final de semana, ou com seu namorado. Não, na verdade você acabou de se casar, você já contou pra gente aqui. Então é reunir com seu marido aí e ter aquela DR, entendeu? DR, mas não para discutir a relação, você vai discutir o futuro dela, né? Vamos lá então, a gente vai fazer agora mais um intervalinho aqui na Rádio Band News FM e voltaremos conversando com as nossas convidadas deste programa especial sobre carreiras, que são a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da ABRH em Minas, e também a Adriana Prates, que é psicóloga e presidente da Dasein Executive Search. Daqui a pouquinho estaremos de volta, continuem ligados por aqui. Estamos de volta aqui na Rádio Band News FM, falando sobre um tema que é de praticamente interesse de todo mundo, as carreiras. Eu sou Inácia Soares e recebo aqui no estúdio duas convidadas muito experientes em gestão de pessoas e também orientação de carreiras. Estão conosco a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Minas Gerais, e a Adriana Prates, que é psicóloga e presidente da Dasein Executive Search. Meninas, nós temos pouco tempo agora e ainda muitas perguntas, mas a gente deu uma seleção aqui para trazer temas que nós ainda não abordamos. E eu vou trazer a pergunta de um ouvinte que pediu para não se identificar. E ele conta o seguinte: ele diz que é conhecido como Severino lá na empresa onde ele trabalha.
Faz tudo que todo mundo pede com boa vontade, diz que nunca reclama de nada. Mas ele acha que isso está atrapalhando porque já está na empresa há 8 anos e nunca recebeu uma promoção, apesar de ser elogiado sempre. Ele fala aqui que até nas festas de final de ano costumam citá-lo como funcionário modelo, mas ele já está achando que isso tudo é uma babaquice. Ele quer saber de vocês, Cristiane e Adriana, se o erro é dele ou se a empresa que é uma aproveitadora. Deixa eu aproveitar aqui e juntar a pergunta do Joseph Amarantino, que é administrador, que tem uma certa semelhança com essa do ouvinte anônimo que não quis se identificar. Ele diz que é gerente de uma empresa de TI, tem visto vários colegas serem promovidos ao longo do tempo em que ele trabalha lá, mas ele está só ficando para trás. Ele tem pós, diz que é um cara confiável, comprometido, nunca faltou trabalho. Onde é que ele está errando? Vamos começar então com você, Adriana? Muito bem, então o Severino, ele traz uma coisa que eu achei muito interessante, que ele faz tudo que os outros pedem sempre com boa vontade, mostrando que de fato ele gosta disso. E a empresa, eu não acredito que a empresa seja aproveitadora de forma nenhuma. E penso até que o erro pode ser dele sim, porque ele pode estar agindo com passividade diante dessa situação, nunca trouxe essa mágoa, inclusive pelo usar esse tom, né, tá achando uma babaquice ser elogiado no final do ano, mostra que ele está ficando nervoso, está ficando já numa situação que daqui a pouco ele pode deixar de ser o Severino, né, e virar um profissional até desagradável para a empresa, uma vez que essas tensões estão muito acumuladas. É hora de buscar o RH, conversar, verificar quais os meios que você teria, quais são as suas possibilidades reais e concretas, e te confesso, ajudar o outro nunca vai te colocar para trás, sempre vai te colocar para cima, tanto na percepção do seu gestor, como também na sua autorrealização. A gente está na vida e no trabalho para isso, para contribuir. Interessante, gostei dessa orientação da Adriana. Vamos complementar agora com a sua visão, Cristiane. Provavelmente nesse período que ele descreveu aqui, devem ter surgido também vagas na instituição que ele trabalha, na organização. Então o ponto é estar atento também às oportunidades que surgem, porque ele pode inclusive se candidatar para outras posições. Um outro ponto, complementando, uma conversa com o líder dele, uma conversa mais com uma abordagem de entendimento do que de reivindicatória, e ele tem que avaliar a postura que me pareceu aqui, concordo com a Adriana, que ele está muito magoado. Está por um fio, parece, né? Isso, então ele tem que ver se ele tem a condição de ter essa conversa buscando o entendimento com o líder dele, e não uma conversa reivindicatória, porque ele disse aqui também que o líder não é de muita conversa. Nesse caso, ensaiar em casa com um parente ou com um amigo ajuda para ele equilibrar o tom certo de fazer essa conversa com a chefia dele? Ele pode, inclusive, contar com a orientação do próprio Recursos Humanos da empresa dele. O benefício que se tem de conversar com o RH é justamente porque o RH também conhece o líder dele. Então isso pode facilitar, mas claro que esposa e filhos também podem contribuir. Aí são opções. Bacana, Adriana, a gente acabou passando batido aqui na orientação para o Amarantino, que é mais ou menos semelhante. Ele está vendo os colegas serem promovidos e ele ficando para trás. E ele acha que ele tem muitas qualidades. Ele fala aqui confiável, comprometido, nunca faltou trabalho. Em que ele pode estar errando? Ele está, provavelmente, eu não diria errando, mas o que ele pode fazer? Ele está usando que ele tem pós, sou um cara confiável, comprometido, nunca faltei ao trabalho. Bom, confiabilidade, compromisso e não faltar ao trabalho são aspectos importantes. São fundamentais, mas não são essenciais. Porque essencial estou entregando no prazo? Sou uma pessoa realmente produtiva? Para eu ser promovido, eu preciso fazer além do que eu faço atualmente. Então, Joseph, já que você quer ser promovido, logo que aparecer, que você estiver sondando aí que essa promoção, que esse cargo novo se abriu, você precisa já incorporar esse personagem, esse estilo de profissional, dando soluções no novo cargo. E, além disso, perguntar para o seu chefe se ele tiver assim também, como alguém confiável, comprometido, e aí você vai dizer o que falta para eu dar esse passo na minha carreira.
Muito bem, excelentes orientações que os nossos ouvintes da Rádio Band News FM estão recebendo hoje das nossas convidadas, a Cristiane Ávila, que é presidente da ABRH em Minas, e também da Adriana Prats, que inclusive foi a quem acabou de falar aqui agora para o Amarantino, ela que é psicóloga e presidente da Dasein. A gente vai agora, meninas, para a última pergunta, porque não dá tempo de dar resposta para mais nenhum dos nossos ouvintes, e essa pergunta é da Ana Clara de Carvalho, que é estudante de nutrição. E ela está dizendo o seguinte: tenho muita vontade de abrir um negócio, porque na minha família tem muitas pessoas com a própria empresa e eu vejo o quanto elas são bem-sucedidas. Mas eu morro de medo de não dar conta de seguir como empresa. Como é que eu faço para descobrir se eu tenho jeito para liderar, para entender de negócios, para saber se eu tenho aquelas características empreendedoras que tanto a gente ouve? Tem um jeito para isso, Cristiane? Olha, me parece que a Ana está insegura em relação tanto ao perfil dela quanto à condição de gerenciar um negócio. Hoje no mercado ela pode contar com várias possibilidades, para se conhecer mais, então um processo de coach, uma orientação profissional de um profissional para que ela se conheça um pouco mais seria um caminho, e para estruturar um negócio também tem empresas que apoiam na estruturação de negócios próprios. Então eu vejo que esses dois caminhos, ela investir no autoconhecimento e também buscar empresas que apoiam, por exemplo, como mapeamento de mercado, região, que estruturam um plano de negócio junto com elas, pode gerar uma segurança maior para ela e fundamentar mais a decisão. Bacana, Adriana. Eu gostei muito dessas orientações que a Ana Clara acabou de receber, e eu acredito que um passo adicional que ela pode dar, uma vez que ela já vem de uma família de empreendedores, nada como uma experiência prática. É conversar com um desses familiares e se oferecer para participar do dia a dia de um desses empreendimentos, para ela testar na prática se ela tem essas capacidades ou até vir a desenvolver. Eu tenho um entendimento que ela vai conseguir isso com certa facilidade, e aí as consultorias ajudam muito, mas como ela tem essa possibilidade aí dentro da família, eu não abriria mão de fazer um estágio aí, até não remunerado, de uns 6 meses, e provar por mim mesma até onde eu sou capaz. A partir disso, sim, toma a sua decisão e siga com coragem. Bacana, é uma espécie de mentoring familiar ali que a Adriana está sugerindo, né, Cristiane? Exatamente, essa experiência sugerida vai ser fundamental até para que ela aborde no mercado uma empresa já com mais propriedade, porque ela já vivenciou, né, do que abordar uma empresa para ajudá-la ainda sem essa experiência. Então, com certeza, essa sugestão que a Adriana deu só vai complementar e vai gerar ainda mais segurança. Perfeito, conversa com seu pai, com sua mãe, com seu titio, com seu primo e tenta descobrir essa vaga de estágio aí o mais rápido possível, viu, Ana Clara? E boa sorte para você, vai em frente. Nós estamos agora chegando no tempo final, mas para a gente encerrar, nós trouxemos muitos problemas aqui hoje, né? Dificuldades de relacionamento, dúvidas em relação a perspectivas de sucesso, de recolocação no mercado. Agora, eu queria que vocês, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, falassem da importância do trabalho no significado da vida. Porque às vezes as pessoas falam muito mal do chefe, da empresa, dos clientes, de onde está, das condições de trabalho, da distância da empresa. Mas se elas ficarem sem esse trabalho, o que acontece com a nossa vida sem a referência do trabalho? Vamos começar com você, Cristiane. O trabalho, ele é um grande espaço de desenvolvimento, de crescimento, de relacionamento. Quando você tem a possibilidade de desenvolver um trabalho e que acredita na causa daquela empresa ou na causa, no serviço que aquele ambiente te proporciona, né, produzir, isso faz com que o trabalho ganhe um significado ainda maior, né, para cada um de nós. E o trabalho, ele tem uma frase antiga, né, que o trabalho nos enobrece, e é isso mesmo, né, no trabalho, quanto mais, um outro ponto que é fundamental, quanto mais no ambiente de trabalho eu me sinto à vontade, eu posso ser eu mesmo, né, me colocar em prática os meus valores, como, por exemplo, ética, transparência, a cooperação, a verdade, mais produtivo eu sou. Então,
Então, se você tiver a possibilidade de fazer uma reflexão, para qual causa eu trabalho? O que eu quero deixar aqui como história nesse trabalho? E se eu efetivamente eu me sinto à vontade e atuo de uma maneira mais espontânea no trabalho, isso com certeza vai fazer com que você tenha um significado bem forte do trabalho. Bacana, Adriana. E você? Qual é a sua perspectiva desse valor do trabalho na vida de cada um de nós? Por mais incrível que pareça, o trabalho é o nosso maior centro de realizações, tanto pessoal como profissionais. E então a gente nasce e a gente tem um nome, né, Inácia? Tem filho, aí já é Inácia, mãe do João. Depois vai para o trabalho, mãe do João, Inácia, que trabalha na Band. Enfim, isso faz parte da nossa identidade, esse é o nosso sobrenome, é algo de uma relevância muito grande, combate depressão, estresse, e muitas das vezes a gente joga e utiliza no trabalho muitas dessas frustrações que a gente não quer resolver lá em casa, não quer resolver com o namorado. Então toma cuidado com isso, porque você está no trabalho para contribuir, para cooperar, para ganhar os recursos que você precisa, para fazer a sua viagem dos seus sonhos, para ter a sua casa, para se fortalecer e criar uma família. O trabalho tem grande importância, como a família tem grande importância na sua vida. Enfim, faça um equilíbrio desses fatores de sucesso na sua vida, que você será uma pessoa de fato muito feliz. É isso aí, ouvintes. Encerramos por aqui então este bate-papo sobre carreiras. Teremos, claro, outras oportunidades para a gente discutir o tema aqui na Band News FM. Entre as notícias do dia a dia, algumas até pesadas, você vai continuar recebendo essa ajuda para você alavancar o seu desempenho no mercado. Eu quero agradecer aqui as especialistas que estiveram conosco hoje, nos emprestando tanto a sua capacidade analítica quanto o seu conhecimento, a sua doçura na hora de tratar de assuntos delicados aqui também, que isso é importante, uma palavra amiga para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer a Cristiane Ávila, que é assistente social e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Minas Gerais. Cristiane, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Continua à disposição, Inácia. É um prazer compartilhar aqui e a gente acaba aprendendo muito também com os ouvintes. Que bom, que bom. Obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Agradeço também a Adriana Prats, que já esteve com a gente em outras oportunidades, falando de assuntos também ligados a desempenho de profissionais, a maneira como as empresas lidam com as hierarquias, né? Aquele recrutamento que é o Executive Search mais sofisticado no mercado, para os cargos de maior relevância nesses postos hierárquicos. A Adriana, que é psicóloga e presidente da Design Executive Search. Também até uma próxima, viu, Adriana? Obrigada por hoje. Que pena que acabou. Gostei muito de participar e quero voltar mais. Estou sempre aí disponível para vocês. Assunto é que não vai faltar, tenho certeza. Para a Cristiane e para a Adriana. E a você, ouvintes, muito obrigada pelas perguntas que foram enviadas. Agradecemos, claro, a sua audiência e até a próxima.